matéria, um menino e uma menina frequentarem assim o mesmo banheiro? E ela perguntou assim pra gente: por acaso, na casa de vocês têm banheiro separado? Hã? Eu fiquei pensando, é verdade, gente. Ué, quem inventou essa história de banheiro separado, não é? É só a gente ser limpinho. Ah! Adorei. Eu acordei super cedo. Para poder chegar na escola cedo e correr pro banheiro para conhecer o novo banheiro sem plaquinhas. Ai, gente, eu cheguei correndo lá e aí eu não podia entrar, né? Porque tinha assim uma pessoa da escola, um adulto, que tava esperando sair a criança que tava lá dentro. Eu fiquei esperando do lado de fora e saiu. Saiu a Simplícia, uma menina saiu do banheiro. Aí eu podia entrar. Quando eu entrei, o banheiro tava limpinho, arrumadinho, bonitinho. Eu levantei a tampa, eu fiz o meu xixi, eu fechei a tampa, dei descarga, eu lavei a mão e eu saí. Ai, gente, tudo normal, tudo legal. Então, só quando eu saí, né, eu encontrei o Libório. O Libório é que ia entrar no banheiro. O Libório é aquele que sempre esquece o capitão dentro do vaso, né? Então eu dei sorte, que eu fui antes do Libório. Eu não sei se o Libório deixou o capitão. Olá, queridos viajantes da Palavra de Deus, sejam muito bem-vindos a este canal. Tudo bem com vocês? Para vocês que ainda não me conhecem, eu me chamo Mari Garcia e se você não está inscrito aqui, este é o momento que você pode se inscrever. Ativa o sininho aqui embaixo, ó, para o YouTube te avisar toda vez que eu postar um vídeo novo por aqui. Me segue nas minhas redes sociais, no Instagram, Facebook e Telegram e também no meu segundo canal, Bíblia Falada Mari Garcia. Vai ser um prazer ter você comigo lá. É só clicar no link que eu deixei na descrição e você vai ser reencaminhado diretamente para lá. O orgulho vem antes da destruição e o espírito altivo antes da queda. O Senhor derruba a casa do orgulhoso. O Senhor detesta os orgulhosos de coração, sem dúvida serão punidos. Os últimos tempos são tomados por o orgulho crescente dentre as pessoas. O amor próprio, a ideia de que eu sou o meu próprio Deus. A ideia de que eu sou autossuficiente e faço o que eu bem entendo. Cada vez mais nós somos escandalizados com o que aparece nas redes sociais. Assim como este desenho infantil que tenta ensinar crianças a respeito de um tema depravado e completamente diabólico. Comparar banheiro público com banheiro de nossas casas? O meu filho vai continuar aprendendo a estar sempre comigo no banheiro público e, quando mais velho, nunca frequentar um banheiro neutro com outros homens. Estamos vivendo dias que se assemelham a Sodoma e Gomorra. O profeta Ezequiel fala sobre o porquê que Deus destruiu Sodoma com fogo e enxofre. Ezequiel 16, 49. E esta foi a malignidade de tua irmã Sodoma. Ela e suas filhas eram arrogantes, tiveram fartura de alimento e viviam sem a menor preocupação. Não ajudavam os pobres e os necessitados, eram altivas e cometeram práticas abomináveis e nojentas diante de mim. Por este motivo, eu as exterminei, como sabes muito bem. Perceba como o profeta avisa, principalmente, que Deus trouxe Sodoma abaixo por causa do seu orgulho, arrogância, soberba. Todos estes são sinônimos. Aponta para aquele que não quer mais saber o que Deus quer para a vida dele. A pessoa entra num estágio de tanta depravação e dominação
pelo espírito maligno, que ela simplesmente se torna arrogante, fecha os ouvidos, fecha os olhos. E essa foi uma das principais razões pela qual Deus destruiu toda aquela nação. O orgulho precede a queda. E o orgulho é o que traz todos estes pecados que nós temos visto em grande escala hoje. Todos esses pecados emanam desta raiz que é o orgulho, a arrogância, a soberba, que foi a causa do Lúcifer se rebelar contra Deus. Deus advertiu a nação de Israel antes de julgá-la. Isaías 2:11, os olhos dos arrogantes serão humilhados e a soberba da humanidade será destruída. Naquele dia somente Yahvé será exaltado. Porque Yahvé, o Senhor dos Exércitos, tem um dia reservado para todos os presunçosos e arrogantes, para tudo e todos que exaltam a si mesmos, para que sejam rebaixados, contra todos os cedros do Líbano, altaneiros e orgulhosos, e todos os carvalhos de Bazã, contra todos os outeiros elevados e todas as colinas elevadas, contra toda a torre imponente, contra toda a muralha fortificada, contra tudo o que parece comercialmente valioso e todo barco de luxo. Portanto, a arrogância do ser humano será abatida e a sua presunção será aniquilada. Somente Yahvé, o Senhor, será exaltado naquele dia. Os ídolos desaparecerão inteiramente. Os homens tentarão se esconder nas cavernas das rochas e em buracos feitos na terra, por causa do terror que vem de Yahvé, acompanhado do esplendor da sua majestade, quando o Senhor se levantar para fazer tremer a terra. O profeta Isaías aqui está apontando para a volta de Jesus, quando ele vem para trazer justiça e acabar com toda a maldade humana e de Satanás. E todos estes que ainda estiverem tentando se esconder, quando virem Jesus em sua glória, onde todo olho verá, se esconderão em cavernas. Fugirão, mas não encontrarão nenhum lugar, pois o nosso Deus tem olhos que tudo vê, para todos os lados. Ele é onipresente e ele acabará com toda essa raça. O profeta Jeremias, lá no capítulo 50, versículo 29, fala contra a Babilônia, contra esta Babilônia, todo esse sistema maligno de soberba que nós estamos vivendo hoje. Convocai contra a Babilônia os flecheiros, todos os que preparam arcos, acampai ao seu redor, ninguém escape dela. Retribuí-lhe de acordo com a sua obra, fazei a ela o mesmo que fez aos outros, porque agiu com arrogância contra a pessoa de Yahvé, contra o Eterno, o Santíssimo de Israel. Por isso seus jovens tombarão nas ruas e todos os seus guerreiros se calarão naquele terrível dia da vingança, adverte o Senhor. Hoje, o inimigo tem poder sobre as pessoas e muitos são seduzidos e enganados. Trabalham como um exército em favor de Satanás. E é claro, tentando corromper principalmente os inocentes, crianças, os pequenos, com sutis informações. Hoje eu me peguei olhando crianças dançando funk, tão pequenas, e confesso, chorei na presença de Deus. Chorei em pensar, como pode uma criança tão pequena estar sendo consumida pela sexualidade? Isso é um plano maligno, é uma agenda globalista que está se fortalecendo a cada dia. Mas a igreja continua. Os nossos filhos precisam levar a vontade de Deus à frente. Enquanto a luz brilhar, enquanto os braços estiverem erguidos e os joelhos no chão, o Espírito Santo de Deus continua guerreando através da vida de cada um de nós, pois a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas principados e potestades malignos. E Deus detesta esta maldade. E desta forma aconteceu nos tempos de Sodoma e Gomorra. E Deus enviou fogo dos céus, destruindo tudo o que estava ao redor. Isso porque
a malignidade estava dominante ao redor, semelhante aos dias de Noé e também semelhante aos dias em que Jesus voltar. Toda a maldade será queimada em fogo. 1 João 4, versículo 3. Mas todo espírito que não confessa Jesus não provém de Deus. Ao contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que havia de vir, e presentemente já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencidos os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles são mundanos, por isso falam como quem pertence ao mundo, e o mundo os compreende. Nós somos de Deus. Quem conhece a Deus nos ouve. Quem não é de Deus não nos entende. É assim que reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. É sobre isso que estamos falando. A batalha é entre Cristo e o anticristo. O anticristo revela um espírito que vai contra tudo o que nós aprendemos de Deus. Ele quer justamente desagradar a Deus. E então, seduzir a todos com artimanhas bem inteligentes. Por que não utilizar um banheiro público unissex, não é mesmo? Já que na sua casa também é unissex. Confesso que esse argumento é até um pouco burro, né? Visto que em sua casa você está se relacionando com pessoas do mesmo sangue. Mas não só isso. Querer enfiar, literalmente, goela abaixo da geração que está se formando ideologias diabólicas. Este é o plano do espírito do anticristo, que o próprio apóstolo João já estava nos alertando, que gere o mundo há tanto tempo. E é por isso que hoje precisamos tomar muito cuidado com a decisão política que nós fazemos para a nossa nação. Países que escolheram errado e foram vítimas de fraude carregam hoje cada vez mais o peso do espírito do anticristo. É claro que estamos chegando ao tempo do fim e as coisas vão piorar globalmente, cada vez mais. Mas, enquanto pudermos, nós como igreja escolhemos ensinar os nossos filhos a verdade e continuar no caminho reto que leva à salvação. Jesus Cristo, o único Senhor e Salvador, Filho do Deus vivo. 2 João 1, 7. Entretanto, muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este é o modo de ser do mentiroso e do anticristo. Acautelai-vos, para não destruirdes a obra que realizamos com zelo, mas para que, pelo contrário, sejais recompensados regiamente. Todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas acredita estar indo além dele, não tem Deus. Porquanto quem permanece na sã doutrina tem o Pai e também o Filho. E para todos vocês que, mesmo sabendo de tudo isso, ainda ficam com o coração ansioso, saibam, para que Jesus volte, precisam acontecer algumas coisas. E está descrito lá em 2 Tessalonicenses 2, versículo 3. Não vos deixes enganar de forma alguma por ninguém, porquanto antes daquele dia, ou seja, da volta de Jesus, virá a apostasia. E então será revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, aquele que se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus, ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Estamos exatamente na época da apostasia. Nós estamos próximos da chegada do anticristo. Quanto mais sinais nós vemos de depravação, de sodomia, de toda inversão de valores, nós temos a ciência de que Deus está nos alertando na sua palavra. O iníquo, o homem do pecado, chegará em breve. Eu não sei quanto tempo, ninguém sabe, porém ele virá. Mas ele tem pouco tempo. E após o tempo da grande tribulação, Jesus virá resgatar a sua noiva. E nós, a noiva de Cristo, estaremos com ele no milênio. E depois, durante toda a eternidade. Chegou o tempo
de não abaixarmos as nossas mãos, continuarmos orando, intercedendo, buscando. O caminho é um só, Jesus, e nós vamos junto com Ele. Deus abençoe, queridos. Fiquem na paz e até o próximo vídeo.